Agora, entrando um pouco mais no texto, já nesse primeiro bloco, e aí nós vamos fechar aqui com esse bloco da natividade, a gente entender um pouquinho e preparar esse ambiente para a gente começar a entrar no ministério de Jesus, e entender o ministério de Jesus, porque já na natividade tem muita informação importante. Mateus, ele cita 5 profecias só nos primeiros capítulos. Por exemplo, a profecia de Isaías, lá em Isaías 7,14, dizendo que o Emanuel viria. Mateus 1,23, na Anunciação, o anjo fala para Maria que Jesus seria o Emanuel. Esse Emanuel é uma profecia de Isaías, quer dizer, Deus conosco, o próprio Deus encarnado seria conosco. Uma outra profecia, tem a ver com Mateus 4, diz que ele seria luz para os gentios. Essa é uma profecia lá de Isaías 9, 1 e 2. E aí já mostra como que Mateus está querendo fazer um embasamento. A história de Jesus não cai de paraquedas. A história de Jesus, ela vem num contexto, e esse contexto é o contexto do Antigo Testamento. Todas as profecias do Antigo Testamento vão começar a se cumprir em Jesus. A Natividade também vai afirmar essa realidade da encarnação. Como assim? Olha, Lucas e Mateus, eles vão ser bem detalhistas, com personagens, com lugares, especialmente Lucas. Lucas vai dar referências até aos nomes do imperador e dos governantes romanos da região, vai citando vários desses governantes. Mateus vai trabalhar um pouquinho dessa questão dos lugares, dos personagens da época. Herodes manda matar as crianças, José leva Jesus, com Maria, para o Egito, fugidos. Isso aí é coisa de gente de carne e osso. Ele vai crescer, segundo Lucas, em sabedoria, estatura e graça, como qualquer ser humano. O que isso quer dizer? Alguns movimentos no início da igreja estavam começando a falar, e nós vimos isso em aulas anteriores, sobre a questão do gnosticismo, de que Jesus, na verdade, é o docetismo. Jesus era uma aparição, Jesus era um ser angelical, ele não era uma pessoa de carne e osso. E os evangelhos são escritos de forma a mostrar que Jesus, sim, era de carne e osso, não tem nada de angelical, nada de fantasmagórico, nada disso. É a gente mesmo. Por quê? Por que ele vai fugir para o Egito? Para que ele não fosse morto. A gente sabe que Deus não permitiria que Jesus fosse morto. Mas ele como uma pessoa, como gente, ele é levado e a família é preservada fugindo para o Egito. Essa realidade da encarnação. Jesus é gente de carne e osso. Mas tem a história dos famosos 3 reis magos, os magos do Oriente, e aí tem uma interrogação nessa ideia dos 3 reis que vamos ver, que ela também vai trazer um significado muito importante logo nesse início, nessa questão da natividade. A gente tem aí os personagens. Herodes, chamado Herodes o Grande, já vimos sobre ele. Ele era o rei de Israel e ele vai morrer 4 a.C. Aí você pensa, mas ele morreu antes de Jesus nascer? Não, é porque a gente sabe hoje que Jesus nasceu cerca de 5 antes de Cristo. Mas como é que ele nasce antes de Cristo? É porque erraram quando foram definir o zero dessa virada anticristo depois de Cristo. E ao errar, depois eles perceberam que, na verdade, Jesus nasceu um pouco antes desse zero que zerou o placar, vamos dizer assim, do calendário. Quando a gente fala de magos do Oriente, eles não eram 3 reis magos. Essa é uma coisa fictícia que foi, ao longo da história da igreja, foi sendo criada essa história dos 3 reis magos. Mas, na verdade, a Bíblia fala de 3 magos do Oriente. Não se fala exatamente de onde eles são, fala só Oriente. Foram guiados por uma estrela. Há algumas conjecturas que falam que eles eram persas, e provavelmente Daniel, lá na época da transição entre os babilônios e os persas, a época que Daniel viveu ali no Oriente, no cativeiro, ele deixou ensinos lá para os babilônios e os persas, especialmente para os persas, e que eles, por causa desses ensinos de Daniel na época do cativeiro, eles vieram parar lá. Nós temos José, Maria, Jesus, religiosos, o povo, que são personagens à parte aí, no sentido de que não são tão importantes, mas nós temos algumas coisas interessantes para falar sobre eles. O que acontece? Esses reis magos, eles chegam em Jerusalém, batem na porta lá de Herodes, o Grande, e já vimos, nos textos passados, sobre como ele era um cara violento, um cara que mandou matar mulher e filho por causa de medo de perder o trono. E eles perguntam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E aí o texto diz assim, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. É interessante como é que ele ficou alarmado em Jerusalém com ele. E essa ideia do alarmar-se, especialmente Jerusalém, ele ficou alarmado porque ele era o rei de Israel. Ele era o rei dos judeus. Que história é essa que nasceu um outro rei? Eu estou mandando matar filho meu para não tomar o meu trono. Que história é essa que nasceu um cara que nem filho meu que vai se tornar rei dos judeus? Onde é que ele está? E aí Jerusalém fica alarmada também porque Jerusalém e a Judéia sabem como que Herodes é violento. E se Herodes fica preocupado, e se Herodes resolve aprontar por causa disso, todo mundo sofre. E aí Jerusalém, em vez de ficar alegre com a notícia, fica alarmada porque Herodes está bravo, porque esse tal desse rei dos judeus nasceu. E aí, ao receber essa pergunta como ameaça, ele convoca sacerdotes e escribas. E vimos também na aula passada que sacerdotes, eles estão ligados aos saduceus, e os escribas estão ligados aos fariseus.
E eram dois partidos que não gostavam uns dos outros. Os saduceus não se davam com os fariseus e vice-versa. Ao chamar os dois, ele tem uma jogada de mestre. Por quê? Se ele chama só os saduceus podem tentar passar a perna nele. Se ele chama só os fariseus podem tentar passar a perna nele. Mas quando chama os dois, ele está falando assim, olha, se um falar mentira, o outro vai dedurar. Se os dois falarem a mesma coisa, eles não gostam de andar juntos, então se eles falam a mesma coisa, eu posso confiar. E eles falam a mesma coisa. Eles vão chamar o texto de Miqueias 5:2, dizendo que Belém é a cidade onde vai nascer o Messias. E aí ele fala isso para os magos. E ele fala assim, olha, vão lá adorar e depois vocês voltam e me contem aqui o que é que onde é que ele está para que eu vá adorá-lo também. E é interessante porque esse texto, quando ele diz assim que fala com os magos, o verbo grego dá a ideia de insistência. É como se ele insistisse, olha, gente, não esquece não, hein? Ou aqui, quando voltar, passa aqui e me fala. Ou, gente, seguinte, por favor, ó. Então, sabe aquela insistência? Então, essa forma que Mateus coloca o texto, fica explícito que Herodes estava tramando algo. Fica muito claro. No português, quando a gente lê, já tem essa ideia. No grego, isso é mais forte ainda. Por quê? Herodes está tomando essa ideia do rei dos judeus com uma forma política. Ele era o rei dos judeus. Ele tinha o apoio do Império Romano para reinar sobre a Judéia, sobre Israel. Então, que história é essa que está vindo um outro rei aí? Ele vai tomar o meu lugar? Ele vai me destronar? Ele vai me mandar me matar? Então, ele encara isso de uma forma política. E aí, os magos, quando chegam até Jesus, é interessante, eles vão chegar orientados por uma estrela. A ideia do mago, a gente hoje está muito influenciado com a ideia do Harry Potter da vida. Mas naquela época, o mago era aquela pessoa que lidava com as ciências. Às vezes, ciências ocultas. Às vezes, muito ligado a questões de deuses, de adorações, de religião. Mas eram também ligados à astrologia, astronomia, não só a astrologia, mas a astronomia. Estudavam os céus, estudavam o movimento das constelações, das estrelas, do sol, da lua. E aí, Deus vai usar uma estrela para guiá-los, porque essa era a praia deles. E aí eles vão vir para adorar Jesus. Quando eles falam que eles vêm para adorar Jesus, a gente tem a ideia dessa adoração religiosa, adorar Jesus como Filho de Deus. Mas, na verdade, esse termo poderia ser usado também para a questão daquele prostrar-se diante de um rei. Então, isso não quer dizer que necessariamente eles compreendessem o significado completo dessa expressão de quem era Jesus. Não quer dizer necessariamente que eles sabiam. Eles sabiam que estava nascendo o rei dos judeus e que esse cara era importante e aquilo que eles haviam aprendido lá no Oriente, eles precisavam vir adorá-lo. E não só vêm adorá-lo, mas eles vêm trazer ofertas. Oferta, não se chega diante de um rei vindo de fora para visitar um rei sem trazer um presente. Agora, os presentes que eles trazem, ouro, incenso e mirra, alguns, muitas vezes, até pregadores vão falar que isso tem a ver com a questão do sacrifício de Jesus, mirra, incenso, ouro para a questão da realeza, mas, na verdade, esses são 3 presentes que eram típicos para quando você vai visitar alguém muito importante, especialmente um rei. Então, quando um rei visitava um outro rei, ou uma pessoa importante visitava uma outra pessoa, se ela tinha recursos, ela não levaria nada de latão, ela não levaria nada de prata, ela levaria alguma coisa de ouro. Incensos aromáticos eram coisas caras, não eram coisas baratas. Mirra também era um perfume caro, vinha do Oriente, e eles trazem isso aí. Então, eram itens preciosos na época. Então, só para a gente entender isso, eles vêm e honram o Senhor Jesus com isso. E as reações, e agora para fechar, eu queria a gente pensar um pouquinho nessa questão das reações. Quando Mateus está contando essa história, como todo bom contador de história, ele quer provocar os seus leitores, as pessoas que estão escutando aquela história, com os personagens. E a gente tem alguns personagens muito fortes. Em primeiro lugar, Herodes. Herodes era o anti-rei. Ele era o rei, mas na verdade era o anti-rei, porque ele persegue Jesus. E por perseguir o Messias, ele se faz anticristo. Não é o anticristo que está falando lá em Apocalipse, na escatologia, não. É esse anticristo essa pessoa que não só resiste a Jesus, mas vai contra, tentando matar Jesus e matar o que Jesus veio para significar e fazer. Então ele se coloca na história como sendo esse anticristo. Os saduceus e os escribas, eles são os religiosos da época. Se era uma turma que era para ficar animada com a chegada do Messias, eram os religiosos. Tanto é que eles sabiam. Herodes vai consultar os saduceus e os escribas para saber onde que ele iria nascer. Então eles sabiam do Antigo Testamento, eles conheciam o Antigo Testamento, era para eles ficarem animados, mas eles não fazem nada. Eles simplesmente, talvez eles tivessem falado assim, peraí que nós vamos lá com os magos, peraí, vocês magos aí do Oriente, vamos lá e é o que nós queremos ir junto. Não, eles se silenciam. Jerusalém, a multidão, em vez de ficar alegre, fica alarmada.
os saduceus de Herodes, saduceus e escribas, juntamente com Jerusalém, na verdade, o que eles queriam é que tudo permanecesse como estava. Herodes queria permanecer como rei, os saduceus e os escribas queriam continuar no posto de senhores da religião, e Jerusalém estava preocupada só em ficar em paz. Olha, não vamos mexer, Herodes, fica na sua, Herodes, não, larga para lá. Jerusalém fica alarmada em vez de ficar alegre, porque, na verdade, ela quer ficar sentada no sofazinho dela, tranquilo. Os únicos que vão chegar para adorar o Senhor Jesus são os menos prováveis, são os gentios. Gente que vem do Oriente, magos que vêm do Oriente, gente que não servia ao Senhor, não servia a Yahvé, mas eles é que vêm trazer as ofertas, eles que vêm adorar o Messias. E com isso, o que Mateus está querendo dizer é o seguinte: meus leitores, com quem vocês vão se identificar? Com quem vocês vão ficar? Com Herodes? Quem são vocês nessa história? Os saduceus e os escribas? O povo de Jerusalém? Ou vocês querem se identificar com os gentios e adorar o Messias e ofertar suas próprias vidas? Essa é a ideia de Mateus ao falar sobre isso. Então, a gente vê como é que, logo no início, ao falar sobre a natividade, ao mostrar esse Jesus na genealogia, na forma como Jesus nasceu, a chegada dos magos do Oriente, como é que isso vai se estabelecer. E aí a gente vai caminhando aí nessa jornada. Esse início aqui é só para a gente dar o primeiro pontapé na caminhada com Jesus. Na próxima aula nós vamos seguir já entrando um pouco no ministério de Jesus. Então, fique ligado e espero que você tenha aprendido algumas coisas, alguns detalhes e continuemos crescendo juntos aí nessa jornada com Jesus, o homem que mudou a história da humanidade.